Certo, vamos dar continuidade ao estudo então de Filipenses. Paramos no versículo 21 do capítulo 1, onde Paulo diz que porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, né? Já mencionamos, já estudamos esse versículo, né? O fato de que ah, para Paulo o morrer só era lucro porque a vida dele era Cristo, né? Então ele estava passando de uma vida que é Cristo para uma vida com Cristo, ao lado de Cristo, né? E por isso então era lucro morrer, porque ele estaria ao lado de Cristo, né? Junto a Cristo, o seu Senhor, aquele para quem ele viveu, aquele que era a sua vida, né? Enquanto estava nessa terra. Então, agora no versículo 22 ele continua dizendo o seguinte: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E ele diz, ele está falando, né? O meu desejo o que é lucro para mim, né? É estar com Cristo. Então é morrer. Morrer e estar com Cristo é o lucro para mim. Mas ele diz, né? Entretanto, né? No entanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, então já não sei o que hei de escolher. Né? Se permanecer vivo na carne de alguma forma traz fruto, né? Faz com que o trabalho, o ministério que eu tenho exercido entre os gentios, ele frutifique, então eu já não sei o que hei de escolher. Essa situação para Paulo faz com que ele, vamos dizer assim, fique indeciso a respeito do que ele, se ele pudesse escolher, né, entre viver ou morrer, ele fica indeciso devido a essa circunstância. Olha a continuação do texto. Ora, de um e de outro lado estou constrangido. Então, de um e de outro lado, Paulo se sente constrangido, a ideia de que ele se sente pressionado pelas as duas possibilidades. Por quê? Porque ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, né? Versículo 23, o que é incomparavelmente melhor. Então, para Paulo, o melhor seria partir e estar com Cristo. Né? Isso para ele é incomparavelmente melhor. Mas ele se sente constrangido, ou seja, pressionado dos dois lados, ou seja, partir e estar com Cristo ou permanecer na carne para o fruto, para que o fruto do trabalho aumente, né? O fruto do trabalho dele aumente. Verso 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então, esse é o julgamento que Paulo faz da circunstância, né? Quero partir e estar com Cristo, esse é o meu desejo, esse é o que é melhor para mim, mas devido a vocês, né, por vossa causa, por causa das igrejas, né, principalmente as igrejas aí entre os gentios, que eram o foco do ministério de Paulo, por vossa causa, né, pelo cuidado para com vocês, porque vocês ainda têm necessidade de um ensino, do ensino, do meu ensino, né, da minha presença entre vocês, para o progresso, para o desenvolvimento da fé. Por vossa causa é mais necessário, então, permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo diz, né, convencido disso, né, convencido da necessidade de vocês, eu também sou convencido de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Progresso e gozo na fé nos traz aí é uma expressão que Paulo está usando e que traz para nós algo que é um assunto dentro de toda a epístola, o progresso e gozo na fé, sobre desenvolver a salvação, sobre progredir para um alvo, expressões que Paulo usa no decorrer de toda a epístola, né? Nós vamos ver essas outras expressões ainda, mas mostram para nós o desejo que Paulo tem de ver os irmãos crescerem, e não apenas o desejo, mas a orientação de Paulo para que eles cresçam, para que eles progridam na fé. E por isso que ele está falando, né? A presença dele é útil para que esses irmãos desenvolvam, para que as igrejas cresçam e progridam na fé, como ele está colocando, né? E por estar convencido da necessidade dele ainda estar presente, ele também está convencido de que não morrerá, né? Mas de que ficará. O que Paulo está demonstrando aqui, na verdade, é que o desejo dele de partir e estar com Cristo, que para ele é incomparavelmente melhor, ele está deixando de lado esse desejo, que é um desejo particular dele, para buscar os interesses, para buscar a necessidade
das igrejas, a necessidade dos irmãos. E aí ele está mostrando esse sentimento dele, essa atitude, melhor dizendo, dele, de, vamos dizer assim, morrer para o querer dele, para os desejos dele, para buscar os desejos dos irmãos, os desejos do próximo. Verso 27, então. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para ele prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Olha o que Paulo continua dizendo. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. O termo vivei aqui foi traduzido para nós como vivei, e no original ele tem a ideia de portai-vos como cidadãos, acima de tudo por modo digno do Evangelho. Então, o que Paulo estaria mostrando para aqueles irmãos é que a atitude deles como cidadãos deveria ser uma atitude que era por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Filipos era uma cidade colônia romana, ou seja, eles eram tidos como cidadãos romanos, diferentes de outros povos, como os judeus, por exemplo. Os judeus eles não eram tidos como cidadãos romanos. Então, eles tinham algumas exigências a mais, né? Aqueles que eram tidos como cidadãos romanos não pagavam certos impostos, tinham uma série de benefícios porque eles eram vistos como cidadãos romanos e Roma era o império, né, era o império que dominava o mundo antigo daquela época. Então, ser um cidadão romano era motivo de grande status, né? Era motivo de se gloriar por aquilo, devido aos benefícios que tinha por essa razão. E aí Paulo vem no versículo 27 e usa esse contexto, né? Usa essa valorização da cidadania romana que aqueles crentes de Filipos tinham, os cidadãos romanos, né? Ele usa esse contexto para aplicar e para mostrar que, certo, vivei acima de tudo, né? Como cidadãos, portai-vos como cidadãos, acima de tudo, por modo digno de evangelho, certo? Você não há problema, você pode ser um cidadão romano, mas olha, vivam como um cidadão romano, acima de tudo, por modo digno do evangelho. Ou seja, o padrão de vida deve ser determinado não pela cultura romana, mas pelo evangelho. O padrão deve ser determinado não pela política romana, mas pelo evangelho. Não pela sociedade romana, mas pelo evangelho de Cristo Jesus. E Paulo está mostrando isso, né? De maneira que muitas vezes nós nos vemos aí conturbados, constrangidos em situações onde nós estamos constrangidos pela cultura social, o ambiente da cidade, constrangidos ao modo de viver comum das pessoas, mas aí Paulo vem e diz, olha, vivam acima de tudo, né? Portai-vos como cidadãos acima de tudo, por modo de evangelho. Ou seja, o que deve direcionar as minhas ações, o que deve direcionar as minhas atitudes, precisa ser o evangelho de Cristo Jesus, e não a minha própria cultura, ou seja, acima da minha cultura, acima da minha sociedade, o evangelho de Cristo precisa ser aquilo que direciona a minha vida. Ou seja, eu preciso viver entre as pessoas da minha localidade, da minha cidade, eu preciso viver de modo que dignifique, né, o Evangelho de Cristo Jesus. E aí Paulo continua, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ou ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, muito provavelmente, estava acontecendo algum tipo de situação na igreja de Filipos, aonde eles estavam tendo algumas lutas na parte social e política da cidade. E devido a essas lutas, a igreja de Filipos estava enfrentando aí essa dificuldade e muito provavelmente essa dificuldade estava gerando dentro da igreja discussões, dissensões, desavenças entre irmãos, e começando aí a existir um partidarismo, não no sentido de partido político, né? Mas a ideia de partido político nos ajuda a entender a ideia de partidarismo aqui.
onde há ideias diferentes e dois grupos se dividem nessas ideias diferentes e começam a se formar como se fossem partidos mesmo, né, defendendo suas ideias juntos e se organizando dessa forma. E muito provavelmente a igreja estava enfrentando uma dificuldade assim. E Paulo mostra que acima dessa situação, acima de qualquer situação social, política, econômica, qualquer coisa trivial desta terra, acima disso, a igreja precisa buscar viver de modo digno do evangelho. E o que é viver de modo digno do evangelho para Paulo? É viver juntos em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, viver acima de tudo, de modo digno do evangelho para Paulo, é que a igreja juntos eles vivam em unidade, apesar das diferenças. Que eles estejam, Paulo usa a expressão, né, firmes em um só espírito, ou seja, vinculados em firmeza em um único espírito, o espírito de Cristo, como uma só alma, como se a igreja fosse um único indivíduo, né? Uma só alma aqui, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então ela precisa ser uma só alma, unida em um único, como se fosse um único indivíduo, em um único propósito. E aí ele continua lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui provavelmente eles estavam enfrentando essas dificuldades aí, e se eles vivessem divididos nisso, eles estariam dividindo o corpo de Cristo. Se eles vivessem divididos nisso, eles estariam deixando a firmeza em um só espírito, e com isso estariam também aí não vivendo o evangelho. E Paulo mostra, vocês devem lutar juntos pela fé evangélica. Então, a luta de vocês precisa ser, antes de ser uma luta social, antes de ser uma luta econômica, antes de ser uma luta política, a luta de vocês como igreja precisa ser unida, lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos pela o progresso da fé evangélica, pela defesa da fé evangélica, para que a fé evangélica não seja envergonhada pelo proceder de vocês aí em Filipos. Versículo 28, ele fala sobre alguns adversários, né? E que provavelmente pessoas que estavam aí de alguma maneira atacando a igreja ou até perseguindo a igreja, né? Há o entendimento desse contexto aqui. Então esses adversários estavam aí perseguindo a igreja, e Paulo fala que vocês em nada estão intimidados pelos adversários, né? Muitas vezes nós nos vemos intimidados por pessoas, não aqui diretamente uma perseguição, como era o caso de Filipos, mas que muitas vezes nós nos sentimos intimidados pela cultura, intimidados pela as outras pessoas, intimidados com o fato de sermos evangélicos, né, cristãos, e nós buscarmos viver uma vida que se distancia de certas atitudes, ou seja, Paulo está mostrando para aqueles irmãos que eles não deveriam ficar intimidados pelos adversários, pois, e aí ele explica, né, pois, o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então, algumas atitudes cristãs, elas são tidas pelos de fora da igreja, né, pelos incrédulos, elas são tidas como perdição, no sentido aqui, não de perdição e salvação que Paulo está mostrando aqui, é no seguinte sentido. Para os de fora, é uma perdição para nós, porque nós estamos perdendo a nossa vida. Né? Para eles há algumas atitudes cristãs, né, para os de fora, é a atitude de quem está perdendo a sua vida. Mas o que Paulo está mostrando é que, na verdade, uma vida por modo digno do evangelho, como ele está colocando aqui, ela é uma prova de salvação. Perceba, ela não. Paulo não está dizendo que as boas obras aqui, o viver por modo digno do evangelho, ele não está dizendo que essas coisas trazem a salvação ou que essas coisas elas levam alguém a ser salvo. Ele está dizendo que essas coisas são prova de salvação. Ou seja, quando eu vivo uma vida digna do evangelho, isso prova para mim e prova para a sociedade de que eu realmente creio em Cristo Jesus. É uma prova de salvação. Então Paulo está mostrando, né? Para eles é prova de perdição. Por quê? Porque
para eles você está perdendo a sua vida, para eles você não está aproveitando o mundo, várias coisas nós poderíamos pensar aqui, mas notem, para nós que cremos, né, é prova de salvação, e isso da parte de Deus. Por quê? Porque é Deus quem nos dá o Espírito para que vivamos por modo digno do Evangelho dele mesmo. Então, se eu vivo por modo digno do Evangelho, isso é prova para mim de salvação. Por quê? Porque essa prova é da parte de Deus. Por quê? Porque eu estou vivendo por modo digno do Evangelho através do poder dele em mim, do poder do Espírito Santo. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, Paulo continua mostrando o seguinte: olha, foi concedido a vocês a graça, né? A nossa tradução traz graça, no original, na verdade, não é essa palavra, mas é o benefício, né? Foi vos concedido o favor, o benefício de vocês padecerem por Cristo, né? De sofrerem pelo nome de Cristo, e não apenas o de crer nele. E percebam que muitas vezes a gente não tem esse conceito, né? A gente não tem essa forma de enxergar aqui a vida cristã, que até mesmo sofrer em nome de Cristo é um favor, é um benefício que nós recebemos, além do benefício de crer em Cristo, ou seja, da nossa salvação. De maneira que nós cristãos não deveríamos ter tanto medo ou tanto receio de situações difíceis da vida, porque na verdade, se o nosso viver é Cristo, então nas situações da vida nós continuaremos tendo Cristo como a nossa vida. E por esta razão, nós continuaremos enfrentando o sofrimento como Cristo enfrentou o sofrimento. Continuaremos tendo a mesma atitude de Cristo Jesus diante das adversidades da vida. E o que Paulo está mostrando para aqueles irmãos vocês precisam entender como um benefício padecer por Cristo, como um benefício sofrer por Cristo, e não somente o de crer nele. Muitas vezes a gente só olha para a salvação e esquece da vida cristã. Só olha para o fato de Cristo nos salvou e pronto, agora eu não preciso me preocupar com mais nada. Mas na verdade nós precisamos entender que a nossa vida é Cristo. A nossa vida é Cristo. E aí ele diz, né? Vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Qual o combate? A perseguição por causa do nome de Cristo, né? Essa situação de Paulo, quando ele passou em Filipos e pregou o evangelho, naquela mesma circunstância ele foi preso e açoitado junto com Silas. Nesse exato momento, Paulo está preso por causa do evangelho, como nós vimos, né, enquanto escreve essa carta, e ele está mostrando para aqueles irmãos: olha, vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim, quando eu passei em Filipos, e ainda agora vocês ouviram que é o meu. Nesse momento que eu estou escrevendo essa carta, vocês ouviram que eu estou preso por causa do evangelho, né? E ele está mostrando isso, né, que aqueles irmãos têm esse mesmo combate, essa mesma luta, né? Eles estão sendo perseguidos por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. Meus irmãos, a situação aqui de Filipos era uma situação muito mais extrema do que, creio eu, nós enfrentamos no Brasil, enfrentamos na nossa realidade, né? Muito mais extrema, de perseguição e tudo. Muitas vezes, na nossa situação, no nosso contexto, essa perseguição, ou melhor dizendo, essa situação não é bem uma perseguição declarada, né, como era aqui, mas muitas vezes nós enfrentamos constrangimentos, nós enfrentamos críticas, coisas que nós muitas vezes até mesmo nos sentimos envergonhados, coisas que não deveria acontecer conosco cristãos, porque nós carregamos o Evangelho de Cristo Jesus e precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus e somos salvos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Isso deveria ser motivo para nós de grande glória e motivo de nós enchermos a boca para dizer isso por aí. Nós precisamos ter isso como prova evidente de salvação, nos gloriarmos em Cristo Jesus. E é essa verdade que Paulo está mostrando. Então, um desafio para nós aqui é que o viver, né, que nós tenhamos essa convicção de que o viver para nós é Cristo, ou seja, eu preciso me gloriar em Cristo Jesus, me gloriar em Cristo Jesus, ou seja, Cristo é a minha justiça, Cristo é a minha salvação, e eu preciso viver por modo digno
da minha justiça, por modo digno da minha salvação, ou seja, do meu Senhor Jesus Cristo. E eu não devo ficar intimidado pelos adversários, né? Intimidado quando as pessoas parecem zombar de mim, por zombar dos cristãos, né? Zombar dos evangélicos, mas na verdade eu preciso, diante disso, ser ainda mais ousado, vivendo por modo digno do Evangelho e testemunhando do Senhor Jesus Cristo, porque nos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não apenas de crer nele. Então, se nós cremos nele, nós precisamos entender que também nos foi concedida a graça de padecer pelo nome dele. Como que a igreja deve passar por essas lutas junto, unido, né, como um só corpo, em uma só alma, em um único espírito, lutando juntos pela fé evangélica, ou seja, crescendo juntos, vivendo em unidade, e juntos batalhando para que o Evangelho de Cristo Jesus progrida, o Evangelho de Cristo Jesus avance, e rompa com as portas da igreja, alcançando mais e mais almas, mais e mais vidas para Cristo Jesus. E com certeza Cristo Jesus, né, Deus, ele vai colocando, adicionando essas almas salvas ao corpo dele mesmo, ao corpo da igreja, e assim a igreja vai avançando, vai crescendo, e vai vivendo aí para a glória de Deus.